E aí, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar um pouco mais da atuação dos big players. Na aula passada eu mostrei para vocês na prática ali como você fazer a leitura do book de ofertas, do Times and Trades, até mesmo do ranking das corretoras, e agora a gente vai começar a colocar um pouco mais de lógica em cima disso. Quando eu digo lógica, é para que comece a fazer sentido as operações de compra e de venda que você vai fazer baseado na leitura dessas ferramentas aqui. Bom, eu vou ensinar para vocês um conceito básico de tape reading, que são lotes de escora versus lotes de liquidez. O que é isso? Veja só, na aula passada eu ensinei vocês a fazerem a leitura dessa ferramenta aqui, que é o ranking das corretoras. Lembra que eu falei ideal comprada, Bradesco vendida e tudo mais? Então, se eu vejo que tem um player que está comprado colocando lotes de compra, significa que esse player está colocando um lote de escora. Se eu tenho um player que está vendido e colocando lote de venda, eu tenho um lote de escora. Por que escora? O escora é no sentido literal da palavra, é como se fosse uma parede, uma escora. Eu começo a criar uma estratégia baseada no que os grandes players do mercado estão fazendo. Então, o Bradesco não é o cara mais vendido do dia, ele é o bambambam do dia, porque o mercado está caindo e ele é o que mais vendeu. Se o Bradesco colocar um lote de venda, eu posso vender junto com ele. Nesse caso, meio ponto à frente dele, porque ele tem um lote de escora. Nesse lote de escora, eu vendo meio ponto na frente dele. Então, olha só, o Bradesco mesmo tem um lote para vender de 50 contratos no 26,5, aqui nessa região aqui. Então, se por acaso eu colocar uma venda no 26, que é meio ponto à frente desse lote do Bradesco, eu estou vendendo, me escorando no lote dele. Isso é um lote de escora. Te parece uma boa estratégia? Sim, isso é uma boa estratégia. Vender com players que estão vendidos, usando a força deles a seu favor. Ok? Isso é extremamente importante que você saiba. Mas você falou que é lote de escora. E o que é lote de liquidez? Como funciona? O próprio nome já diz. Liquidez é quando o player quer liquidar a operação ou pelo menos parte dela. Essa liquidez pode ser tanto no lucro quanto no prejuízo. Lembra que eu falei ali do Itaú que pode querer estopar? Isso é liquidar a operação. Vamos imaginar, por exemplo, a ideal é a maior comprada do dia. Se ela começar a colocar muito lote de venda no book, isso vai me chamar a atenção. Poxa, isso não é um lote de escora, é um lote de liquidez, porque a ideal está liquidando a operação dela. Não é uma boa estratégia eu apregoar uma ordem meio ponto à frente de um lote de liquidez. Não é, porque ele está literalmente liquidando aquela operação. Então, pode acontecer tanto com compradores quanto com vendedores. Se a ideal está comprada e coloca lote de venda no book de ofertas, ela está liquidando. Mas essa liquidação pode ser no lucro também. Vamos imaginar que o preço estivesse lá em cima e a ideal está comprada. O preço está subindo e ela começa a vender de forma passiva através do book de ofertas. O que ela está fazendo? Liquidando a operação dela, vendendo os contratos que ela já está no lucro. Nesse caso aqui, se ela começasse a vender, seria no prejuízo, porque o preço está caindo. Exatamente o que o Bradesco está fazendo aqui. O Bradesco está vendido e tem vários lotes de compra dele aqui na região do 19, 19, 19,5, 18, 16,5. Todas essas regiões aqui tem lote do Bradesco na compra. O que o Bradesco está fazendo? Liquidando parte da sua posição de venda. Porque ele está vendido, o preço está caindo, ele está ganhando, então ele está realizando parte desse lucro. Tá dando para entender a sacada? Dando para entender um pouco mais de como isso funciona? Pois é essa leitura dos grandes players que a gente tem que ter em mente para começar a ganhar dinheiro utilizando e analisando o fluxo de ordens. Fixe bem isso. Lote de escora é quando o player está comprado ou vendido, colocando o lote na mesma posição
que ele está posicionado, e lote de liquidez é quando o player está comprado e começa a querer vender, ou vendido e começa a querer comprar. Então, a partir de agora, eu vou pedir para você começar a fazer outro tipo de treinamento, outro tipo de exercício, que é treinar operações de compra com players que estão comprados e treinar operações de venda com players que estão vendidos. É muito legal você enxergar e entender isso, porque essa base é muito importante para a leitura de fluxo. E tem duas formas de eu entrar com quem está comprado e entrar com quem está vendido. Uma delas é escorando o lote, ou seja, vamos pegar aqui alguém que esteja comprado e colocando lote de compra. A Modal, por exemplo, Modal está comprada e ela tem um lote de compra, mas está lá embaixo, no 200. Eu poderia colocar uma compra meio ponto à frente do lote dela. Isso é comprar com lote de score, como eu já expliquei. Mas eu também posso entrar por agressão, ou seja, se algum player começar a agredir muito forte na compra, eu vou entrar junto com ele na compra, pegar o embalo junto com ele para tentar carregar o preço. Só que essa segunda estratégia ela é mais difícil, porque ela envolve é, é, uma leitura de mercado um pouco mais apurada. Não adianta vir um player agredir 50 contratos na compra e você falar, tá agredindo na compra, vou comprar junto. Não é assim. Você precisa de fluxo comprador, ou seja, insistência e renovação. Que os lotes de compra sejam frequentes e que tenha uma dica muito importante, parceiro, mais de um player. Se tem mais de um player comprando com lotes grandes, acima de 50 contratos, você já pode pensar em comprar junto com eles. Isso é uma estratégia de entrada por fluxo de ordens. Então, eu quero que você faça esse estudo, essa leitura a partir de agora. Treine compra e venda com lote de escora, treine também com entrada através do fluxo. Eu estou gravando essa aula, já são 5h20 da tarde, então o mercado está muito lento, está muito devagar. O mercado não é tão parado assim, principalmente de manhã. O mercado é super rápido, muitas agressões de compra, de venda, o mercado se movimenta bastante. A gente só está vendo esse mercado mais parado por conta do cenário, do horário que eu estou gravando a aula. Mas eu quero que você treine exatamente isso. Opa, Bradesco é um player vendido, tem lote de venda dele no 27,5, eu vou vender meio ponto à frente dele. É isso que eu quero que você treine. Treine bastante isso, que vai fazer total sentido para você e você vai conseguir tirar bons proveitos do mercado. Já na próxima aula, nós vamos começar a analisar um outro conceito de mercado que é exaustão e absorção. O que eu posso te garantir, o que eu ensino nesse curso daqui para frente, você só encontra em curso pago e eu duvido que alguém vai te ensinar de uma forma tão simples como eu vou te ensinar aqui. Exaustão, absorção, falso rompimento, stop de grande player, são todas estratégias que são vendidas a preços caríssimos por aí. E eu vou te entregar tudo gratuitamente dentro desse curso. Vamos então para uma aula de tape reading um pouco mais avançada. Eu vou ensinar para vocês aqui uma ferramenta nova que é o Volume at Price. Essa ferramenta que você está vendo aqui. Essa ferramenta ela mostra a quantidade de negócios executados por nível de preço e as regiões de maiores volumes no dólar. Então você vai perceber que tem região que tem muita negociação e tem região que tem pouquíssima negociação. Isso acontece por quê? Porque quando o preço caiu daqui para cá, ele caiu tão forte, tão bruscamente, que não teve defesa para segurar. Ou seja, ele caiu no que eu chamo de vácuo livre. Então, não tem muita negociação. Nesses níveis de preço aqui dos 50, dos 51, do 48, do 46, o mercado passou reto por essa região. Já nessa outra região aqui, que é onde o mercado está agora brigando fortemente, tem muitos contratos negociados. E lembra que quando a gente configurou essa ferramenta, a gente colocou para destacar os 3 maiores volumes de preço? Pois é, são esses vermelhinhos aqui, ó. O vermelho mais forte é o preço mais negociado do dia, que é o 220. Depois eu tenho o segundo mais negociado, que é o 228, e o terceiro mais negociado, que é o 227. Toda essa região é uma região muito importante para o dia de hoje, porque tem muitos contratos negociados. Então, o que, que isso significa? Significa que nessa região os players têm mais facilidade de defender o preço do que em outras regiões.
Por exemplo, dá para ver uma discrepância de lote muito grande aqui no 13,5 para baixo, certo? Então, até o 13,5 tem muita defesa de grande player. Se o mercado perder o 13,5, ou seja, tiver agressor de venda a 13, a 12,5, a tendência é que ele caia num ritmo um pouco mais forte, um pouco mais acelerado. Então é normal ele ficar lateralizado dentro dessa range no que a gente chama de caixote. O que é o caixote? Bate no fundo, bate no topo. Bate no fundo, bate no topo. Muita gente até opera essa estratégia, como por exemplo, ficar comprando o dólar aqui no 13,5 e vendendo o dólar aqui na região do 30. E eu não vou dizer que é uma estratégia ruim, não. É uma boa estratégia. Mas a gente tem que ter em mente que o mercado não é só isso. Quando tem lateralização, legal você fazer essa estratégia. Agora, o mercado tende a acelerar movimentos quando ele sai dessas ranges que eu falei para vocês. Principalmente quando a gente tem umas regiões como essa aqui de cima, que eu mostrei agora há pouco, que não tem preço, né, praticamente contrato negociado. Então o mercado costuma acelerar muito forte. Ele acelera a alta quando ele ganha essa região, ou ele acelera a queda quando ele perde essa região. É super normal isso acontecer, porque o mercado tende a fazer esses movimentos e os players tendem a defender. Então a lógica é, quanto mais contratos negociados eu tenho olhando no volume at price, mais difícil do preço passar por essa região batido. Seja para baixo, seja para cima, é muito difícil, tá? Porque o mercado tem muito player defendendo. Em cada, ó, só no preço 220 tem 4.890 contratos negociados. Isso significa que tem muito player que comprou e que vendeu aqui. Então é difícil do mercado passar fácil para cima ou para baixo dessa região. Beleza? Com isso, a gente consegue também começar a fazer leitura de algumas estratégias, como por exemplo, exaustão e absorção. Como eu falei, ninguém ensina isso gratuitamente na internet. Eu sou a primeira pessoa que você vai ver fazendo isso e provavelmente a única. O que é uma exaustão de preço? Melhor, eu vou começar por absorção. O que é uma absorção? Quando você pensa em absorção, você pensa o quê? Sei lá, eu penso numa esponja. Uma esponja absorve, certo? Se tiver um pouco de água em cima da pia e você colocar a esponja do lado amarelinho em cima da água, ele vai absorver aquela água. É isso, é literalmente isso. Só que nós estamos falando de lotes. Ou seja, muitas vezes você vai ver players agredindo forte na compra e o preço não vai subir. Mas, Rafa, você falou algumas aulas atrás que o preço só sobe por agressão de compra. Pois é, falei e reafirmo. Porém, a agressão de compra ela tem que ser mais forte do que a defesa dos vendedores. Concorda comigo? Por exemplo, vamos supor que o Bradesco, que é o cara mais vendido do dia, começa a vender forte o dólar. Vender muito, na agressão. Porrada de 100, 150 contratos. Ele vai vendendo, 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 vendendo. E de repente você vê que o preço não está caindo. Por quê? Porque tem players que estão absorvendo essas agressões. Então, mais do que você olhar as agressões e os lotes pendurados, é você ver se o preço está deslocando, se ele está realmente andando, tá? Então, olha, lembra que eu falei que se o mercado perdesse o 13,5 ele poderia acelerar a queda? Pois é, acabou de chegar aqui no 13,5. Vamos ver se vai entrar agressão de venda o suficiente para derrubar o preço para baixo do 13,5. Eu preciso de vendedores. Chegou na região com menos volume do que aqui em cima. Então agora é a hora do mercado acelerar o movimento de baixa. Mas para isso precisa ter agressão de venda. Caso contrário, o mercado não vai se mexer. Então, o conceito de absorção é justamente você ver os players fazendo agressão de lote e o preço não se deslocando a favor dessas agressões. Então pode ser tanto na compra quanto na venda. Se tiver muita porrada para um lado e o preço não andar, é porque existe uma defesa grande. E é muito importante que você saiba que esse mercado é composto 80% por robôs. O que é isso? HFTs são robôs de alta frequência, robôs que são programados para defender o preço. Às vezes, você vai ver, por exemplo, uma agressão de 500 contratos na venda.
mas o preço não vai cair. Aí você vai fazer uma conta e vai falar: ué, o preço não caiu, mas tinha 500 contratos na compra aqui. Ele não teria que ter deslocado tudo isso aqui de nível de preço, pelo menos uns 4 pontos para baixo? Às vezes sim. Só que às vezes tem robô programado para, numa fração de segundos, defender essa posição e o preço não passa. Então é muito importante você saber olhar para isso. Toda vez que tiver muita agressão, olha só, por exemplo, a XP acabou de agredir 155 contratos na compra, o preço bateu no 19 e caiu. Isso aqui é uma absorção, porque teve um player que agrediu na compra e ele não subiu, ele não passou para cima, ele bateu e voltou. Então eu preciso começar a ficar de olho. Se começar a acontecer isso muito, a própria XP dá outra agressão de compra, ou outro player dá uma agressão de compra e o preço não sobe, é uma estratégia de venda. Por quê? Porque eu tenho que entrar no mercado do lado que está ganhando. Se eu tenho um agressor de compra e o preço não sobe, eu preciso trabalhar venda. Se eu tenho agressão de venda e o preço não cai, eu preciso trabalhar compra, porque eu sempre vou ficar do lado de quem está mais forte. Poxa, Rafa, mas a XP agrediu 155 contratos na compra. Não vale nada se ela agredir a compra e o preço não sobe. Eu tenho que aprender a enxergar o que é o deslocamento de preço e se o mercado está fluindo para o lado que ela está comprando. Se não, de nada adianta. Eu prefiro entrar contra ela do que a favor dela, porque o preço não está andando. Tá? Então, absorção é literalmente o movimento que bate e é absorvido. Ele não desloca, ele não quebra a barreira, ele é absorvido. E você precisa enxergar isso. Lembra que eu falei do bendito 13 lá embaixo? O mercado bateu no 13,5 e voltou a subir para o 20. Lembra da estratégia do caixote de comprar lá embaixo? Acabou de dar certo. Por quê? Porque não tiveram agressores de venda para agredir o preço a 13, 12,5 e continuar o movimento de queda. Então é muito importante você pegar a visão de tudo isso que eu estou passando para vocês aqui. Isso é conteúdo que vale muito e eu espero que você esteja aproveitando ao máximo. Olha só, o Bradesco, que é um player vendido, está agredindo na venda. É algo que tem que começar a me chamar a atenção. Se ele continuar agredindo, se ele continuar esse movimento, vai ser muito interessante, porque eu estou vendo que é um player vendido, vendendo mais e deslocando o preço. Um lote só que agrediu e o mercado ficou parado não quer dizer absolutamente nada. Precisa ter continuidade, constância e deslocamento de preço. Já a exaustão é o oposto de absorção. O que é exaustão? Vamos pegar aqui o exemplo de um foguete. Não tem um lançamento de um foguete que ele tem uma combustão muito grande que joga o foguete para cima porque é uma explosão literalmente que joga o foguete para cima. E não tem um momento que a cápsula se desloca, né? Ele sai e aí a carcaça lá que faz o impulsionamento ela cai, eu não sei como é que chama. Não tem? Ele sobe, no momento ele solta e cai. Esse é o momento da exaustão, é o momento que acabou o gás, é o momento que o mercado para por falta de agressão. É exatamente isso, eu acho que é uma forma boa de você entender. Exaustão de movimento é quando o preço para de se deslocar para onde ele estava se deslocando, porque simplesmente os vendedores pararam de vender ou os compradores pararam de comprar. Esse é o único motivo. Nesse caso do 13,5, o que aconteceu foi uma exaustão de movimento. Os players agrediram na venda, chegou no 13,5, ninguém mais agrediu a 13, a 12, a 12,5. Então não teve uma absorção, teve uma exaustão de movimento, porque pararam de vender e o preço não vai cair se não tiver vendedor. Deu para entender? Exaustão é o oposto de absorção. Absorção é muita venda, o preço não cai. Exaustão é pararam de vender, numa região legal, eu vou e faço uma compra porque calou-se o fluxo. Você que é um pouco mais macaco velho de mercado, que já acompanhou algumas lives, já deve ter escutado alguém falar assim, calou o fluxo, principalmente quem opera taper reading. É o movimento de exaustão, quando cala o fluxo vendedor ou o fluxo comprador e o mercado começa a voltar. Você pega esse timing e entra junto nesse calar e aí você pega o movimento de volta, tá?
Esses dois conceitos são conceitos avançados de tape reading e que são muito utilizados. Só com o que eu entreguei para vocês aqui até agora, um pouco de tempo de tela e um pouco de dedicação no ato de comprar, vender, colocar stop, já vai fazer uma baita diferença para vocês e vocês vão conseguir ganhar dinheiro no mercado. Além disso, tem outra estratégia que eu quero ensinar para você. Espero que você esteja gostando, tirando o máximo de proveito e mais uma vez eu quero repetir, se você quiser ter alguma interação comigo, me perguntar ao vivo, eu estou todos os dias no YouTube e eu posso tirar essas dúvidas ali em tempo real. Essa tela que você está vendo aqui é um gráfico, tá? A gente não falou sobre ela no curso ainda, mas basta você clicar aqui em gráfico e clicar no ativo Dolphoot. Aqui na minha tela tem algumas coisas que talvez não tenha na sua, né? Essas médias móveis, isso aqui, mas não é relevante para o assunto do nosso curso. O que eu quero que você preste bastante atenção aqui é no quesito tendência. E tendência nós sempre vamos nos basear pelo fator abertura. Então, olha só, o mercado abriu o dia de hoje, aqui às 9 horas da manhã, nessa região. E o mercado derreteu, ou seja, uma tendência de queda muito forte, porque ele está trabalhando abaixo da região da abertura. Eu costumo medir a tendência e olhar para a tendência baseado na abertura, no preço que o mercado abre às 9 horas da manhã. Eu olho muito para isso. Então, para mim, foi uma tendência de venda muito forte, então a gente conseguiu fazer movimentos muito legais trabalhando vendas de dólar. Percebe-se que operar a favor da tendência é sempre melhor. Grava essa dica. Posso operar contra a tendência? O mercado está caindo e eu procurar uma compra? Pode, mas você imagina o tamanho do fluxo vendedor que estava para o mercado fazer esse movimento em 1 hora e meia, 1 hora e 30, de 124 pontos de queda. Isso significa que teve muita agressão de venda. E essa agressão de venda, para quem está ficando na ponta compradora, não é legal. Então, olhe sempre o preço que o mercado abre, se ele está trabalhando pelo menos 10 pontos acima da abertura ou 10 pontos abaixo, para você procurar operações de compra a favor da tendência. Existem alguns preços no mercado que são importantes, como máxima e mínima do dia. Por exemplo, eu posso vir aqui colocar uma linha na máxima do dia para lembrar que é a região de máxima e colocar, por exemplo, uma mínima aqui uma linha na mínima do dia para lembrar. O mercado trabalhou nessa range aqui hoje. É um dia de queda forte no dólar e a minha expectativa, né? O mercado faltam aí meia hora para fechar, é que ele se encerre mais perto da mínima do que da máxima, até porque para ele voltar para a máxima agora ele teria que subir mais de 100 pontos e isso não seria normal, só aconteceria isso com uma notícia ou com algo de grande impacto no mercado. Mas o que eu quero falar para vocês agora é de volume. E como que você vai aprender a olhar volume? O que é volume? Que tipo de volume? Novamente, é a ferramenta do Volume at Price que nós falamos na aula passada. Mas agora eu quero que você olhe mais especificamente para essas regiões, como a do 13,5, que eu acabei adiantando um pouquinho no tema dessa aula, comentando na aula passada. Essas regiões onde o mercado forma fundo e topo de volume são muito relevantes. Por isso que o mercado tende a acelerar a queda e acelerar a alta quando ele perde essa região. Então, sim, eu posso comprar o dólar aqui na região do 13,5 com stop de 5 pontos. Estou apregoado, não sei se vai pegar ou não, preciso esperar executar a minha ordem primeiro. Se ele executar a minha ordem aqui, eu posso comprar e de repente buscar um alvo lá no 21,5. Só que lembra que eu acabei de falar sobre tendência? Eu estou operando contra ou a favor da tendência? Contra, porque o mercado está em tendência de baixa, está caindo quase 2% e eu estou procurando uma compra no dólar. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ação, de operar contra a tendência. O meu objetivo nessa aula, para então a gente encaminhar para a aula seguinte, que é talvez a aula mais importante do curso, ou a segunda mais, que afinal também é a cereja do bolo, eu preciso que você entenda isso. E para você entender isso, é foco no volume. Olha só, lembra do que eu falei, o mercado pode, de novo,
bater no 13,5 e voltar a subir, só que se o mercado perder o 13,5, ele pode acelerar queda forte. E se ele acelerar a queda, olha lá, pegou minha compra no 13, eu posso botar um alvo no 18. Vamos ver como vai se comportar o fluxo aqui. Se de novo ele vai bater e voltar, ou se dessa vez vai ter vendedor o suficiente para jogar o mercado para baixo dessa região. Olha só, olha a dificuldade que o mercado encontra. De novo, não aparecem vendedores a 12,5, a 12. Essas regiões de muita negociação, a gente chama de ZIN. O que é ZIN? Zona de intensa negociação. Ou seja, os players têm mais interesse em negociar dentro dessa região de volume do que fora dela. Tanto é que se o mercado sair, ele deve sair forte, porque aí o mercado muda a frequência, muda o patamar e ele costuma se movimentar muito mais rápido quando isso acontece. O que você precisa focar nessa aula? Entender aonde que tem topo e aonde que tem fundo de volume. Tá claro para você que isso aqui é um fundo de volume? Rafa, não tá. Então precisa ficar, porque quando que você vai enxergar topo e fundo de volume? Quando tem discrepância de lote. O que é discrepância de lote? Aqui eu tenho 2.000 contratos, 2.900, 2.600, 5.000, 3.000, 2.000, 3.000, 3.000, 3.000, 2.000, de repente eu mudo. Eu mudo de 2,5 para 1,8. 1,3, 1,4. Percebe-se que aqui eu tenho muito menos contratos negociados do que aqui. Ou seja, essa aqui é a região do fundo desse volume maior. Aqui eu tenho até outro fundo de volume, que é quando ele perde aqui o 207,5, por exemplo. Aqui ele tende a acelerar mais ainda a queda. Então, é como eu falei, na perda do 13,5, se entrar agressor de venda para baixo, ele vai acelerar até o 6,5, 7. E aí depois é outra história. Se ele pode bater aqui e voltar a subir, ou ele pode bater e dar uma porrada para cima de novo. Pela primeira vez eu tô vendo aqui, né, desde que eu tô com vocês gravando essas aulas, vendo agressão de venda entrando no 12,5, mas é muito pouquinho ainda, ó. Só a Ideal e o Bradesco que agrediram um pouquinho de contrato ali, 15 contratinhos no 12,5. Eles estão chamando parceiro. O que é chamando parceiro? Quem agride comigo na venda aqui? Sabe amiguinho quando tá na escola e querem aprontar? Fala, quem vai junto? Quem vem junto? Vamos lá, eu vou, mas você também vai. É exatamente o que os players estão fazendo aqui. Eu consigo agredir na venda, mas será que eu tenho um parceiro para agredir na venda junto comigo? Estão esperando. Se vier, pode vir uma porrada para baixo. Se não vier agressor de venda, vai acontecer o quê? Uma exaustão de movimento, que a gente falou na aula passada, e o mercado pode voltar a subir lá para o 18, 19, 20, que é a região mais negociada. Agora, preste atenção. Tem alguns lotes de venda aqui que são da XP. A XP está comprada. A XP está comprada colocando lote de venda aqui nessa região. Isso mostra que ela está querendo liquidar pelo menos parte da posição dela ali. Será que ela vai conseguir? Será que tem comprador para liquidar essa posição? Será que a XP está sabendo de algo que eu não sei? Ou seja, o mercado agora vai dar uma derretida, por isso que ela quer livrar a mão dela? Eu não sei. Eu só sei que operar comprado contra a tendência é bastante perigoso. Então, esse tipo de operação aqui, eu não quero ensinar vocês a fazer, a gente vai abortar. O que você pode fazer, por exemplo, é apregoar uma venda aqui no 11,5 ou até mesmo no 12, que seria pegar uma venda por aceleração. Se o mercado bater a 12, ele tende a acelerar a queda pelo menos até os 7,5, 8. Pode até acontecer dele não continuar o movimento e eu tomar um stop nessa operação. Mas eu estou fazendo uma operação com lógica, que é vender na perda do fundo do volume a favor da tendência de baixa. Percebe? Que tem uma estratégia bem legal por trás do que eu estou fazendo. Mas, Rafa, você não ensinou isso na aula de comprar e vender, que você pode vender no preço onde ela nem chegou. Pois é, isso aqui é novo. Eu posso vender no 12. Para vender no 12, eu preciso que o preço chegue lá. Eu vou ser o primeiro da fila a ser executado na venda e jogar o preço para baixo. Mas precisa passar do 12,5 e ter negociação a 12. Tá bom? Precisa acontecer isso. Como eu falei, já são 18 horas.
o mercado está completamente parado, é super normal perder liquidez, perder volume esse horário, porque não tem fundamento os players agredirem muito. Mas é uma região importante. Começou a ter uma movimentação diferente. A C6 agrediu 30 contratos, entrou um monte de robozinho comprando. Isso aqui é outra dica que eu vou dar para vocês. Toda vez que tem esse monte de 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, opa, JP Morgan deu uma porrada de 65 contratos aqui na compra. Toda vez que tem essa movimentação aqui é robô. Tem muito robozinho operando. Toda vez que você vê o Times and Trades ficar frenético, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 5, 5, esses lotes pequenininhos são robôs. Compraram um monte ali, a JP Morgan acabou de agredir 65 contratos na compra e o mercado não perdeu o bendito 13,5, tá? Só para você ver e entender a importância das regiões de volume, topo e fundo de volume, do mesmo jeito que quando ele bate no 30, ele costuma bater e voltar, bater e voltar. Não passa fácil por esse 30, não passa fácil por esse 13. Por quê? Porque é uma região que o mercado se consolidou, ele está confortável em trabalhar nessa região. E por estar confortável em trabalhar nessa região, é muito provável que o mercado fique estável. Se ele fugir, ele tende a acelerar. Se ele fugir para baixo, ele acelera a queda. Se ele fugir para cima, ele acelera a alta. Olha só, agora a Morgan, no detalhe que JP Morgan e Morgan são dois players diferentes. A Morgan comprando uma cacetada de lote, ó. Comprou 50 mais 50 mais 150. Tem deslocamento de preço, hein? Ela comprou do 15 ao 17,5 sozinha, ó. Ela deslocou o preço do 15 até o 17,5 sozinha. Só que não tem o quê? Não tem parceria. Como não tem parceria, eu não vou entrar comprando no fluxo a favor da Morgan aqui, não. Se tivesse outro player agredindo com ela, pô, seria show de bola. Caso contrário, não. Não tem como eu fazer uma operação a favor. Ó, lembra da XP que a gente estava vendo que estava querendo vender? A XP está diminuindo a posição dela de compra. Ó. A XP aos poucos está estopando a operação dela, porque ela está comprada lá em cima e está realizando no prejuízo aqui embaixo. Então, galera, essa aula é muito importante que você note essas regiões de topo e fundo de volume. Ó. Vamos ver mais para cima aqui, ó. Ó, mais uma vez, ó, tá vendo aqui? Aqui temos um fundo de volume no 318, 318,5. Se o mercado perde essa região, ele tende a acelerar a queda. Se o mercado ganha o topo, ele tende a acelerar a alta. Então, o meu exercício que eu quero que vocês façam nessa aula é fazer a leitura desses lotes, desses fundos e topos de volume, enxergar a lateralização. Então, faz o quê? Puxa aqui um replay de mercado, pega uma data aleatória aí, beleza, pegou a data aleatória, requisita e bota o replay para rolar. Aqui, ó, fica olhando só para o Times and Trades, ó. Vamos deixar, eu vou deixar aqui na ultra velocidade aqui, ó, de 5, tá? Aqui tá 6 vezes mais rápido, tá? Eu que deixei aqui só para você ver o desenho, o volume se formando. Então, ó, olha que interessante, tudo negociação dos players, negociação dos players, negociação dos players, ó. Players negociando. O topo de volume nesse caso aqui está ficando aqui nessa região do 95, ó, 93, 95, o mercado com uma tendência de queda muito forte, ó. Ele tende a travar aqui, ó, ele tende a dar uma travada no 93,5 até o 95, não deve passar direto por aqui não. Vamos ver, ó. Bateu no 95, ó, já voltou a 91, já voltou a 89. Ah, Rafa, você é mágico? Como que você sabia que o mercado ia bater no 93, no 95 e ia voltar a cair? Isso é o que eu ensino há muito tempo. Então, o mercado tende a respeitar essas regiões de topo e fundo de volume, principalmente quando é a favor da tendência. Nesse caso aqui, nós estamos falando de tendência de baixa. Por isso que o mercado veio, bateu a 95 e já voltou a negociar a 89. Então, faça esse exercício. Deixa o mercado rolando, dá uma acelerada no replay ali, deixa lá em 5, 6 vezes mais rápido, só para você observar como que o preço se comporta nessas regiões de volume. Se ele bate, ó, se ele ganhar o 95, ele tende a acelerar a alta, ele pode acelerar e voltar lá para cima. Caso contrário, é do 95 para baixo, porque o 95 é o topo desse volume, dessa região, dessa zona de intensa negociação. Então, para mim, dia aqui que a gente puxou esse replay aqui, tá? Extremamente vendedor. O mercado tá indo embora, ó.
Bateu, quem vendeu a 95 nesse momento já teria 10 pontos. Com um contratinho isso daria R$ 100. Então é muito importante você notar, enxergar e saber olhar para essas regiões de topo e fundo de volume. E você vai gostar muito do que você vai ver aqui. Eu utilizo a ferramenta gráfica, muitas vezes você vai ver as pessoas utilizando o gráfico nesse padrão aqui de 5 minutos. É o que a galera mais usa, gráfico de 5 minutos. Diria que o gráfico mais utilizado no mundo, muito provavelmente. Mas para o meu operacional, eu utilizo um gráfico de pontos, que é o 8P. Então basta você abrir a ferramenta gráfica, colocar na aba Dolphoot e você digita 8P no meio da tela e dá um duplo clique aqui em 8 pontos. Fazendo isso, você vai ter um gráfico que ele é atemporal. O gráfico de candle de 5 minutos, cada candle, cada barrinha fecha a cada 5 minutos. Esse gráfico aqui ele não tem nada a ver com tempo. Cada tijolinho desse aqui, box ou candle, como você quiser chamar, ele fecha a cada 4 pontos. Mas Rafa, você acabou de falar que é um gráfico de 8P, não de 4. Pois é, eles são 8 ticks. 8 ticks significam 4 pontos. Então, você vai perceber, ó, se eu parar o mouse em cima de um aqui, ó, pegar um aqui aleatório, a mínima dele é o 300,5. A máxima dele é o 306, mas o fechamento dele é o 300,5. Então, ele andou no máximo 4 pontos. Ele andou do 300,5 até o 304,5. Nesses 4 pontos, ele fechou. Ele é um candle negativo, de queda. Ou seja, ele fechou, ele abriu no 304,5 e fechou no 300,5. 4 pontos abaixo de onde ele abriu. Mas o mais importante de você ver aqui são as lateralizações. É isso que eu quero que você enxergue. Onde o mercado está se lateralizando e como traçar regiões importantes no dólar. Isso é muito importante. Então, toda vez que você puxar o gráfico aqui de 8P, você vai simplesmente traçar regiões de suportes e resistências nessas regiões onde ele costuma travar. Então, ó, concorda que aqui é uma região boa? Por quê? Porque ele bateu, voltou, rompeu, voltou e hoje, mesmo na queda, ele bateu e segurou antes de cair. Então, sim, é uma região importante onde o mercado bate e costuma voltar. Outra região importante é essa própria região do 20, 21 no dia de hoje aqui. O mercado rompeu na ida, mas ó, respeitou bastante, depois respeitou de novo antes de subir e agora faz horas, né, que ele está batendo nessa região, já fazem 3 horas que ele bate nessa região do 21 e cai. Bate e cai. Isso significa que é uma resistência, tá? Então eu quero que você aprenda a traçar esses suportes e resistências. Basta você clicar aqui nessa linha, que é uma linha de resistência, e colocar ela no gráfico onde você quer. A mesma coisa serve para regiões que ele bate para baixo, como regiões que ele bate para cima. Todas essas marcações você vai fazer no 8P para que você consiga ter, vamos pegar aqui um dia menos volátil aqui, ó, o dia de ontem. Vamos pegar o dia de ontem aqui para ficar interessante. Ó. No dia de ontem dá para a gente fazer algumas marcações, né? Essa região em que ele está, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Ó, essa outra região também, ó, uma região que ele bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Essa região aqui de baixo também, ó, caiu, bateu aqui, subiu, depois rompeu, depois respeitou de novo, ó, até o mercado ganhar rumo. Então, também tem uma região importante. E aqui também, ó, mais uma região importante no dólar, que ele bateu, segurou, depois segurou de novo, bateu aqui para cair. Então, essas regiõezinhas que a gente faz marcação no dólar, elas vão ajudar a gente a tomar a decisão de entrar no mercado em regiões importantes. Então, além de tudo que você já viu
aqui na nossa tela, no nosso curso até aqui, você também tem que olhar as regiões importantes do mercado, porque sabendo olhar para essas regiões importantes do mercado, fica mais fácil de você tomar a decisão de entrar. É melhor eu entrar numa região que eu tenho um ponto no gráfico somado a esses fatores que eu ensinei no curso até aqui, exaustão, absorção, lote de escora, defesa de player. É muito melhor eu enxergar tudo isso e tomar uma decisão baseado nesses fatores todos, junto com um ponto importante no gráfico, do que simplesmente eu entrar porque o mercado está assim ou assado pelo fluxo. Juntar o tape reading com regiões importantes é extremamente importante e funcional para se ganhar dinheiro. Veja só, se eu tenho um topo de volume aqui na região do volume at price, como eu ensinei para vocês na aula passada, se eu tenho esse topo de volume juntamente com um ponto importante no gráfico, dificilmente o mercado vai passar por ali. Mas é muito difícil. É por isso que você tem que ficar de olho. Ó, vamos ver se agora, 6h18 da tarde, que eu estou gravando essa aula, se o mercado vai perder o bendito 13 aqui ou não. Essa hora, pessoal, às 6h19, 6h18, como já está rolando, já começa ali o aftermarket, o mercado já está ali só respirando por aparelhos, né? Mas às vezes ele costuma dar umas porradas para cima e para baixo, mesmo estando com essa volatilidade quase que negativa aqui. É muito importante você saber fazer as marcações do dólar, tá? E aqui deixa eu voltar para o 8P, para que você consiga desenhar bem as regiões que o mercado tende a fazer suporte e resistência. Ó, veja só, tem várias regiões que o mercado respeita e respeita muito. Ó. Dá uma olhada nessa região do 300. Olha como o mercado bateu aqui e voltou. Olha que absurdo, essa linha amarela aqui, ó. Bateu, voltou, depois rompeu, foi lá para cima, depois respeitou, 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 respeitou. Não é muito melhor eu entrar numa região dessa que ela já é respeitada pelo mercado por algum motivo do que eu entrar em qualquer preço aleatório? É isso que eu quero que você entenda. Vamos fazer as marcações importantes no gráfico. Então vamos embora para a tela. Presta bastante atenção. Lembra que eu falei topo e fundo de volume para você estudar bastante, para você se dedicar? Agora é a hora de entender o porquê. Eu puxei um replay de mercado na aula passada ali, não sei se foi na passada ou na retrasada, que eu falei, olha só, o mercado vai bater, foi na retrasada, o mercado vai bater no 95, vai segurar, depois ele derreteu. Pois é, essa é uma estratégia com mais de 80% de assertividade e que me dá muito dinheiro. Que é o quê? O primeiro pullback a favor da tendência no topo de volume. Então presta atenção, vou puxar aqui o replay do mesmo dia para ficar fácil aqui, tá? Para ficar fácil, eu vou puxar o replay aqui do dia 6, vou colocar na tela para vocês, vou dar um play, vou só deixar aqui uma vez mais rápido, né? Vou deixar 2 vezes mais rápido aqui, para ficar fácil, não ficar tão demorado assim. Tá pausado, beleza. Vamos prestar atenção no movimento que o mercado vai fazer. Primeiro conceito para você utilizar, tendência. Ele abriu no 304,5 e está caindo. Então, eu já vou ficar de olho para venda de dólar. Lembre-se na aula de tendência. Mercado consolidado para baixo da abertura, eu vou procurar vendas. Para cima da abertura, eu vou procurar compras. Fechado? Então, essa é uma primeira base. Beleza, o mercado está caindo, foi lá no 94. Rafa, mas está muito rápido, é porque está acelerado, fica tranquilo, só quero mostrar para vocês o conceito do operacional. Tá caindo, bateu no 92, bateu no 93, ó, bastante negociação sendo feita, ó, C6 dando uma pancada na venda aqui, o mercado começa a formar uma regiãozinha, ó, mais vendedores, ou seja, muitos vendedores no mercado rolando, tá? O mercado já negocia 91, 90,5. E aqui eu já começo a ficar de olho nesse 95 para vender aqui, porque o topo desse volume aqui é o 95. Pô, Rafa, mas e o 300, o 300,5? Bem seria, mas está muito longe.
Essa região aqui para mim já começa a ser a zona de intensa negociação mais forte. Ó, o mercado negociando forte aqui, ou seja, ele voltando aqui no 95, eu quero vender o dólar. Por quê? Porque essa estratégia é uma estratégia de venda no topo do volume a favor da tendência de baixa. Eu posso colocar um stop de 5 pontos e vender o dólar a favor da tendência de baixa. Pessoal, é muito importante vocês pegarem essa estratégia. Essa estratégia tem mais de 80% de assertividade. Não é só para o horário da abertura, pode ser depois que o mercado fez outro topo, outro fundo de volume, e vocês vão me ver fazendo muito isso ao vivo. Eu opero isso quase que todos os dias. Pullback num topo de volume a favor da tendência de baixa ou de alta. Nesse caso é de baixa porque o mercado está caindo. Ele voltando no 95, eu tenho venda de dólar porque essa é uma região de zona de intensa negociação. O mercado tá com tendência de baixa. Ó, olha só as pancadas na venda que a gente está vendo o mercado rolar. Tomaram a 93, tomaram a 92,5. Se entrar agressão, ó, tá vendo como o mercado começa a sentir dificuldade aqui no 93, ó. Já começa, tá vendo? Bateu no 93, segurou. Aqui já é toda uma região extremamente complicada. Aqui é venda de dólar, pessoal. Aqui é venda de dólar. Você vai perceber que vai entrar o quê? Defesa no 95, que é o topo do volume aqui, né? Ó, a Terra já veio batendo 175 contratos, ela é a segunda maior vendida do dia e o mercado tende a respeitar topos e fundos de volume a favor da tendência. Ó. Então, eu estou vendido no dólar, eu posso vir aqui proteger minha operação, só esperar o mercado derreter e bater minha meta na primeira operação do dia. Nesse caso aqui seriam 9h06 da manhã, a gente estaria vendido já, pegando 7, 8 pontinhos no dólar nesse primeiro movimento. Tá? Isso serve tanto para tendência de baixa quanto tendência de alta. Tá? Se for tendência de alta, você vai procurar pullback para comprar no fundo do volume. Se for tendência de baixa, você vai procurar pullback para vender no topo do volume. Tá? Essa é a estratégia. Rafa, tendência de alta ou baixa, baseado na abertura. Tendência de baixa, você vai procurar venda no topo a favor da tendência. Tendência de alta, você vai procurar compra no fundo a favor da tendência. É isso que você vai fazer com essa estratégia aqui. Se ficou qualquer dúvida, pode me perguntar ao vivo lá no YouTube que eu vou te responder. Essa é uma das estratégias, é a minha melhor estratégia, é a que eu mais ganho dinheiro no mercado e eu estou entregando aqui o ouro para vocês, um conteúdo assim de mão beijada para vocês. Espero que você faça muito bom proveito disso. Outra estratégia muito legal e muito importante que eu utilizo é a estratégia do falso rompimento. Lembra que eu mostrei para vocês no gráfico, quando a gente tem ali é, é, o gráfico, o mercado fica lateralizado no 8P? Deixa eu colocar aqui. Lembra que eu falei que tem algumas regiões que o mercado fica lateralizado, tem suportes e resistências que a gente traçou, né, que são esses pontos importantes que o mercado faz? Pois é, muitas vezes você vai ter uma região importante, né? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, essa região importante no gráfico 79,5. Ao invés de eu apregoar uma compra no 79,5, que seria contra a tendência porque o mercado está caindo, eu espero o mercado bater no 79,5, vejo se ele vai romper de primeira. Se ele romper de primeira, eu fico quieto, eu fico longe, eu não me meto nesse preço, eu deixo para lá, mas se ele respeitar, aí eu vou comprar na volta, tá? Ele não pode romper mais do que 5 pontos, não pode. Ele tem que romper no máximo 4,5 pontos, na verdade. Se ele romper até 4,5 pontos, que é esse 79, que eu estou vendido aqui ainda desde aquela hora lá de cima, né? Mas ó, se ele bater no, ao invés de eu deixar uma compra aqui, ó, vou deixar uma compra aqui, 79,5, que é um ponto importante. Pode funcionar? Pode. Eu até opero bastante assim. Mas isso é uma compra contra uma tendência de baixa fortíssima. Qual que é o legal de eu fazer? É eu não comprar no primeiro toque, esperar o preço chegar aqui, ver se ele vai romper um pouquinho, entrar a defesa para então, ó o tanto de agressão vendedora, ó. Olha só as pancadas da, ó, tá rompendo. Bateram até o 77.
Ó, BTG vendeu, Genial vendeu. Tem muita gente vendendo. Se ele voltar a 7,9, eu penso na compra do dólar. Por quê? Ele não rompeu os 4,5 pontos que eu falei. Tá voltando para a região do 7,9 porque tem defesa nessa região, ou seja, o mercado bateu a 7,7 e voltou a 7,9 porque tem defesa. Eu utilizo um stop de 5 pontos aqui, tá? E eu vou ficar comprado no 7,9, que é o meu preço, mas depois que eu enxerguei que tinha defesa nessa região. Tá? Nesse caso, eu poderia até esperar um pouco mais de uma defesa um pouco mais forte, o mercado voltar. Ó, Itaú está comprando, poderia até esperar um pouco mais, mas eu preciso entender que eu tenho que esperar o preço atuar, romper um pouquinho para comprar na volta. Eu poderia estar comprando agora no 7,9. E aí tem outras estratégias, como por exemplo, de fazer uma parcial, que é, não preciso carregar os 10 contratos que eu comprei, eu não preciso carregar esses 10 contratos cheios. Eu posso fazer uma parcial no mercado, ou seja, ele subiu, eu vendo um pouco, isso é um pouco mais avançado, mas você que já tem conhecimento no mercado sabe que isso é relevante, tá? Ó, entrou mais lotes de venda aqui da Guide, mais players vendendo, a Tullet vendendo também, e o mercado tá forçando forte para baixo. Por que, que eu estou sofrendo nesse trade? Por que está quase pegando o meu stop? Porque eu estou fazendo uma operação contra a tendência. Está aqui, o gráfico está aqui. É claríssima a tendência. Olha só, uma tendência de baixa claríssima. O mercado está super vendedor. Ele abriu e derreteu, mas ele respeitou o meu 79, deu a minha parcial e agora eu já tenho até como proteger essa operação aqui, tá? Se ele vai subir ou não, eu não sei. Eu tô contra a tendência. O risco-retorno dessa operação, ele não é dos melhores, tá? Mas é uma estratégia também que eu utilizo bastante para ganhar dinheiro no mercado. Ó, a Nova Futura comprando forte o dólar aqui, ó. Posso tentar sair com um pouquinho de ponto, tentar sair ali no 8,3, sair um pouco mais para cima. Posso. O mercado não vai cair em linha reta para sempre. E eu esperei aparecer defesa dos players. Mesmo assim, eu sofri. Eu quase estopei essa operação. Por quê? Porque eu tô contra a tendência. Muito vendedor quase buscou meu stop e voltou e me pagou a parcial. Então, estratégia de falso rompimento. Falso rompimento do quê? De regiões importantes que você vai marcar no gráfico, sempre esperando defesa. Que é, se eu quero comprar, precisa ter defesa de comprador. Se eu quero vender, precisa ter defesa de vendedor. Pessoal, essas são as duas estratégias que eu mais utilizo para ganhar dinheiro no mercado. Uma outra que eu utilizo, que também é muito legal, que é operar os pontos importantes a favor da tendência. Eu não fiz essa compra aqui agora, que deu calor, mas acabou dando certo. O mercado está se confirmando e está perdendo essa região importante, ou seja, ele está caindo para baixo do meu 79,5, que é uma região de resistência. Uma estratégia que eu utilizo bastante é esperar ele romper pelo menos 8 pontos aqui, então ele teria que chegar pelo menos a 72,5 para na volta eu fazer uma venda no 79,5. Ou seja, espera o rompimento do suporte para vender na resistência a favor da tendência. Você vai me ouvir falando muito isso, a favor da tendência. Então, essa estratégia, pessoal, tem que esperar o rompimento de 8 pontos para baixo. Vamos ver se daria certo? Vamos ver. Eu peguei um dia aleatório aqui e não sei o que, que vai acontecer. Se vai cair, se não vai. Vamos ver o que, que vai rolar aqui. Ó. Deixa eu colocar 4 vezes mais rápido. Botar mais. Vamos ver se ele vai romper essa região ou não. Ele deu uma travada. Ó. Voltou lá para o 79. Não conseguiu romper para cima. Ó, beleza, ele já está pagando os 8 pontos que eu quero. Então, se o dólar voltar nessa região do 79 aqui, para mim é venda, mas ele tem que voltar lá, né? Nesse caso, aparentemente, não sei nem se ele vai voltar, mas se ele voltar aqui, eu venderia o dólar numa região que era suporte, porém resistência a favor da tendência. Fala, Rafa, mas isso é muito básico que você está falando, realmente. Para quem tem conhecimento de mercado, isso é muito básico. Mas o que eu posso garantir a vocês é, traçando suporte e resistência no gráfico de 8P, utilizando o fluxo para confirmar,
você vai ter muito sucesso fazendo isso. Eu não estou falando que é para largar a ordem apregoada ali. Espera chegar, vê se tem exaustão, vê se tem absorção, junta todos os fatores que você aprendeu nesse curso aqui para tomar a decisão de vender, exaustão do movimento ou absorção por parte dos compradores que estão comprando e o mercado está absorvendo, né? Vê se tem escolha de lote de player que está vendido para vender mais, tá? Faça essa junção de fatores que vai dar muito certo.